gente recebeu aqui em 2 caixas. Eu sei do que se trata, mas eu queria mostrar para vocês, para a gente dividir isso juntos. Essa primeira aqui é o seguinte. Lembra quando eu lancei a Heróis Esquecidos número 1? O defensor destemido enfrenta Hitler? Então, aquela edição, como a história já havia sido lançada havia pouco tempo por outra editora, eu acabei fazendo uma tiragem um pouco menor, né? Achando que talvez não fosse vender, já que não era uma história inédita, né? E não é que a revista vendeu bem, e ela esgotou há menos de um mês. E aí eu tive que fazer uma nova tiragem dela, porque os pedidos continuam chegando e eu não tinha como atender. Então, o número 1 está de volta à venda agora. Então, quem não tem ainda essa edição, está bonitinha, está com a mesma qualidade da anterior. Então, já podem ser feitos novos pedidos também. Agora, o conteúdo dessa caixa aqui, é o que eu estou muito curioso para ver. E eu acredito que vocês também. Essa aqui é o seguinte. É um perigo abrir essas caixas assim, né? Vou com o meu canivete MacGyver aqui. Olha só o que chegou hoje pra gente. A tão esperada Heróis Esquecidos número 3, com a linda capa, ilustrado pelo meu amigo Alan Patrick, um desenhista de mão cheia, e colorizada pelo Johan Paul, um amigão dele também, muito talentoso. Então vamos abrir aqui. Eu vou folhear com vocês para a gente ver isso junto. Eu sei que eu sou suspeito para falar, mas essa aqui eu acho que é a capa mais bonita da série até agora. Olha que maravilha que ficou. O Alan mandou muito bem, né? Aqui a contracapa com uma propaganda clássica do Colinos de 1939, para manter o clima nostálgico da revista, né? Então vamos dar uma olhadinha rápida. Página de expediente, no verso da capa. Aqui, que eu usei o desenho a lápis dele para ilustrar. Aqui a página de sumário com uma propaganda do Chicletes. E aqui uma introdução rápida, né, falando do conteúdo da revista, fala um pouco da China também. Aqui uma materinha curta, falando passo a passo da criação da capa, com mini biografias do Alan e do Johan Paul aqui. E aqui, olha só, essa aqui é a primeira página em quadrinhos feita da China. Quem desenha é o Mort Meskin, sob supervisão do Will Eisner e do Jerry Iger. Essa página aqui, ela foi a primeira. Você vê aqui no cantinho, tem o número 1, a numeração de prancheta, né? Depois, essa aqui seria a segunda página. Aí ela pula para o número 11, se vocês verem aqui embaixo. Então, onde diabos foram parar as outras 9 páginas? Essa página, por exemplo, ela só foi publicada no Reino Unido, numa publicação britânica chamada Wags, número 46. Ela foi publicada primeiro no Reino Unido e depois ela foi publicada nos Estados Unidos, na revista Jumbo Comics. E aqui a gente conseguiu colocar a primeira página e depois a sequência toda americana. O restante das páginas, ele se perdeu, né? Na época não tinha aquele cuidado para guardar os originais, eles mandaram e só depois recuperaram os fotolitos. E essa história aqui deu um trabalho gigantesco
para trazer o traço à tona, né? A qualidade de reprodução estava muito baixa, eu perdi muito tempo com cada uma dessas páginas, mas o resultado ficou bem legal, a gente conseguiu dar mais nitidez às ilustrações, e aqui as primeiras páginas são do... Lógico, esse W. Morgan Thomas é um nome fictício do estúdio, né? Ele não existe, era um nome usado por vários artistas, né? Mas quem desenhou essas primeiras páginas foi o Mort Meskin. E o finalzinho da história dela, que tem 32 páginas, foi feito pelo Bob Powell, um outro cara da Era de Ouro, muito, muito cultuado. Então é isso, aqui é a primeira aparição da China. Tem uma série de outras publicações que foram lançadas aqui no Brasil, mas nenhuma delas trouxe essa primeira história da China. Então esse para mim é uma honra estar publicando esse material, porque é um material muito raro. E eu fico contente com o resultado desse trabalho, porque as artes estão muito bonitas mesmo. Aí no final tem como sempre, tem um texto para contextualizar, aqui uma foto muito rara da Irish McCallum. Ela fez a China no seriado de TV nos anos 50. E aqui ela participando de um programa de humor da TV americana, juntamente com Elvis Presley, no comecinho de carreira. Então você vê ele aqui mocinho ainda, né? Aqui uma capa da China, da revista original dela. E aqui o convidado meio que recorrente da revista, o Capitão Marvel. Aqui é interessante porque essa aventura faz parte do Captain Adventures número 1, que foi a primeira revista solo do personagem. É uma revista de 64 páginas, ela foi feita pelo Jack Kirby e o Joe Simon em apenas 2 semanas. Eles desenharam todo o conteúdo da revista. Então essa aqui é uma das histórias dessa edição. Ela é muito legal, vocês vão ver que tem bastante ação, bem característica do Kirby, né? Bem no começo de carreira. E ele fez meio que simultaneamente a produção do Captain America número 1, que eles iam lançar quase que simultaneamente ao Capitão Marvel, né? Aqui uma propaganda falando do seriado do cinema, mais uma matéria falando. Esse aqui é o Stardust, do Fletcher Hanks, um desenho muito estranho, muito esquisito. Aqui uma materinha, eu até chamo ele de Ed Wood dos quadrinhos, que foi bem isso mesmo. Aqui o Homem de Borracha, do Jack Cole. Aqui a gente vai ter 2 histórias dele. Bem bacana o visual. E aqui no finalzinho tem mais matérias, né? Aqui é uma matéria especial que fala também sobre o suicídio do Jack Cole. E aqui estreia uma sessão Pulps. É um personagem com uma pegada meio pulp, assim, revista pulp. E foi escrito pelo Francisco Doroteu, um autor brasileiro. E as ilustrações aqui que acompanham essa primeira parte são do Eduardo Schlosser, um amigo meu, criador do Zé Gatão. Então tá bem legal isso aqui. Aqui é a sessão de cartas com os nossos convidados. A sessão de passatempos e mais publicidades aqui. E aqui que vai começar é uma propaganda falando do clube do mortal mais poderoso do mundo. Aí vocês, adquirindo a revista, vocês vão saber do que se trata. E aí depois vocês vão poder se afiliar ao clube. Então é isso, pessoal. Tá aqui. Essa revista foi feita com muito carinho também. E eu estou bastante orgulhoso dela. Espero que vocês gostem, tá bom? Até mais.